respeito é um dos valores mais importantes de nós, seres humanos, e tem grande importância na interação social. Mas, atualmente, em nosso mundo, no qual vivemos equilibrados sobre frágeis bases, ele será verniz ou aço? A toda hora surgem de toda parte notícias de violência, de ataques terroristas, como o recente lá no aeroporto de Cabul, né? De assassinatos, de sequestros, de agressões contra o ser humano e a natureza. Alguns afirmam que a paz é apenas uma esperança, né? Um sonho que não é possível alcançar. Enfim, uma utopia, né? Desejada por sonhadores que estariam desconectados da realidade. Ainda bem que existem aqueles que acreditam nela, né? Que não se intimidam e lutam por conquistá-la. Diz-se popularmente, né, que a questão faz o ladrão. Será? Ou será que o ladrão já existia e apenas aguardava o momento propício para agir? O grande cientista húngaro, naturalizado norte-americano, John von Neumann, um matemático criador da teoria dos jogos. Este cidadão acreditava ser possível compreender e mesmo prever o complexo comportamento humano com a ajuda da matemática. Neumann reduziu esta complexidade ao conflito entre indivíduo e o coletivo, associando a vida a um jogo, onde os participantes de determinada equipe, a família, a empresa, a sociedade, etc., têm interesse em contribuir para que o grupo se saia bem. Por quê? Por ser vantajoso para si e para os outros. Quando é proveitoso contribuir para o grupo, seguindo-se as leis, as regras e os princípios éticos morais adotados pelo próprio grupo, todos o fazem, de bom grado. Os problemas surgem quando os interesses pessoal e coletivo se tornam conflitantes. Nessas horas, quando não existe uma consciência coletiva, o individualismo pode crescer e é preciso que o grupo, né, esteja preparado para enfrentá-lo na defesa dos interesses da maioria. Por exemplo, todos os motoristas sabem que, ao sinal vermelho, devem parar seus carros antes da faixa do pedestre. Hoje, em nosso país, mais que em qualquer outra época, os motoristas respeitam essa regra, mas com certeza não porque sejam todos conscientes do valor social, de se respeitarem os pedestres e os demais motoristas. É muito mais pelas punições consequentes, pelas multas e pontos na carteira que possam significar o desrespeito a ela. Isso fica claro quando nos lembramos dos absurdos que ocorriam há apenas alguns anos, quando as leis eram menos punitivas, quando o sinal se tornava verde,
era preciso esperar alguns segundos antes de seguir adiante. Se bem que hoje em dia também isso seria uma boa regra, né? Por quê? Com toda certeza, alguém avançaria ou avança o sinal vermelho na outra rua do cruzamento. Para justificar essa conduta de desrespeito ao sinal, o transgressor tem sempre uma boa desculpa. As desculpas são as mais variadas ou esfarrapadas, né? Na verdade, são adequadas a cada situação, mas todas têm algo em comum, ou umbigo. É verdade. O individualismo tem sempre, em primeiro plano, seu próprio umbigo, ou seja, suas próprias necessidades. É o traço de sociopatia que todos possuímos em maior ou menor grau e ao qual não damos a devida atenção ou importância. Muitos dos que avançam sinais explicam depois que estavam com pressa e que o fizeram, mas com prudência. Mas infringiu a lei, né? Por exemplo, roubar R$ 10 é algo inadmissível para quase todos. Mas dispor aí de R$ 100.000 que pertence a um banco que já tem tanto dinheiro pode ser mais aceitável, principalmente se os riscos de punição forem pequenos. Quem sabe? Para muitos, é essa a realidade. O errado deixa de sê-lo se a vantagem for significativa e os riscos aceitáveis. Que o digam alguns de nossos políticos, né? As consequências afetam a todos. Cada morte pela violência do trânsito recebe a contribuição dos que colocam o desejo de levar vantagem sobre outros acima do Código Nacional de Trânsito e os seguros que cobrem desfalques e roubos a bancos. São repassados à própria sociedade sob a forma de tarifas mais elevadas. No fim, quem segue a lei direitinho acaba pagando isso. Então, todas as formas de sociopatia, de desrespeito ao bem comum, trazem prejuízos à coletividade. Nossa sociedade, por enquanto, se sustenta, portanto, né, não somente sobre os valores morais elevados alcançados pela humanidade ao longo de sua história de tantos sofrimentos e de tantas conquistas, mas também sobre a justiça, sobre as leis, as regras que cada grupo, que cada instituição estabelece. E se esforça por cumprir e fazer cumprir, porque para muitos o respeito é muito interessante, mas apenas quando significa benefício para si próprio ou para os seus. Infelizmente, muitos contrariam com algum projeto pessoal ou o interesse de alguns. São atitudes que demonstram que a consciência coletiva, o altruísmo e o respeito podem estar na ponta da língua, mas ainda distantes do coração. Se nesses casos permitirmos que o individual supere o coletivo, que o egoísmo de poucos supere o altruísmo de muitos, iremos agredir e ameaçar as instituições das quais fazemos parte. Imaginar-se que não há problema algum em transgredir algo que todos se esforçam para cumprir, que fere a filosofia do trabalho, que deturpa os valores mais essenciais da instituição, é tão ingênuo e incoerente quanto falar mal da corrupção policial e oferecer dinheiro
ao guarda para livrar-se de uma multa. Muito obrigado pela sua visita. Namastê.